Bom, Dé, e no primeiro bloco, você citou o exemplo de Deus para dizer que o luxo é e tem que ser perene. Então, os artigos de luxo não podem ser perecíveis, o que leva à conclusão de que esse conceito exclui algumas categorias de consumo ditas de luxo, como, por exemplo, restaurantes de luxo, não é? Então, o luxo é um conceito, né? Em sendo um conceito, você pode dizer, por exemplo, aliás, dizer, por exemplo, não é uma coisa sabida, existe comportamento de luxo, por exemplo. Existe a própria ideia de luxo imaterial, que seria o maior luxo de todos, porque está perto de Deus, inclusive, porque é imaterial. Então, por isso que a gente pode dizer que existem, como você disse, objetos de consumo que estão mais perto ou mais longe Do conceito de luxo. Do conceito de luxo. Que está mais longe, então carrega menos elementos do conceito de luxo. Você mencionou restaurantes, por exemplo, né? Restaurante é uma coisa interessante porque a partir do momento que alimentar-se virou, digamos assim, uma experiência cultural, é muito interessante que um filósofo que eu gosto muito, chamado Cioran, né, que era romeno, ele conta que quando ele chegou em Paris e se hospedou na casa de uma família que tinha uma pensão, e ele foi convidado a sentar-se à mesa para comer, que era uma casa simples, né? Pessoas pobres, e ele ficou impressionado como as pessoas comiam de forma discreta, cuidadosa, usando garfo e faca, sem gritar na mesa. E esse é o comentário dele mesmo que eu estou citando, né? E no livro de entrevistas, que tem entrevista com ele, vários jornalistas. E aí ele compara como era na casa dele na Romênia, um ambiente muito mais primitivo em termos de elementos civilizacionais, né? Estamos falando inclusive aqui do início do século, tipo assim. E aí ele compara e ele diz, comer na França é um ato de civilização, né? Não é só o ato de você ir lá e botar comida na boca, do jeito que for, que ele está comparando. Certo? Então, assim, quanto mais o alimentar-se se torna um elemento em que existem componentes culturais vinculados a ele, são justamente esses componentes culturais, esses elementos culturais que tentam aproximar a comida do luxo. Então, por exemplo, ser caro, né? Que é um dos traços que muitas vezes é característico de produtos de luxo, mas quando você estressa muito ele, você tem que tomar cuidado. Porque não necessariamente algo que é caro é necessariamente luxo. Pode ser só caro. Mas aí o fato de ele ser caro não almeja outra coisa, que é torná-lo menos acessível? Então, o que faz ele parecer com luxo, certo? Porque ele fica menos acessível. O luxo não tem vocação democrática, o que é um problema para a ideia de luxo hoje em dia, né? Outra coisa é se você consegue associar aquele restaurante à assinatura de um chefe que tenha ganho algum tipo de prêmio, né? Então você tem que construir ao redor do restaurante vários elementos para que ele se aproxime da ideia de luxo, né? Mas no final do dia, tem muito elemento de moda, no sentido de saiu de moda, entrou na moda. Ainda tem uma das coisas mais interessantes, que muita gente pode achar que luxo, mas não é você entrar na fila de um restaurante que está na lista dos 10 mais, sei lá o que, no mundo, e você ter que entrar na fila um ano antes. E aí essa pessoa vai dizer que entrou na fila um ano antes, e depois vai contar, hoje vai postar selfie, sei lá o que teve nesse restaurante. Por quê? Porque a ideia de que tem uma fila enorme também torna a acessibilidade difícil. Mas no final do dia, é só comida. Então, restaurante é um bom exemplo de algo que se esforça para ser luxo, mas na verdade nunca é. Mesmo se ele ganha uma estrela Michelin,
e tem lá suas características para você ter a estrela, ainda assim, o que há de mais luxuoso nisso é o fato de que é um nome francês.